A tendência mundial dos Estados Unidos, seguido por outros países, tem sido a valorização do capitalismo, do imperialismo, em detrimento a políticas públicas de combate à pobreza, de investimentos na educação, saúde e bem-estar social. Importante dizer que essa tendência ela se expandiu com o neoliberalismo, que enfraqueceu os países mais pobres, sendo surrupiados pelos países mais ricos em todas as suas riquezas naturais e sem a preocupação de preservação do meio ambiente. No Brasil, como em outros países da América Latina, Chile, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, o crescimento das políticas neoliberais implodiram com esses países que enfrentam a retirada de seus direitos. Nesse contexto de luta pelos direitos, a gente tem que frisar que 2016 começou a luta por vários direitos que a gente perdeu após o golpe, um golpe neoliberal, como já foi dito aqui. E a gente tem que lembrar que essa luta ela começou em 2015 com a ocupação das escolas paulistas para não ter diminuição desses espaços no ensino médio lá. E após o golpe, 2016, vários estudantes do Brasil, contra o golpe, contra várias reformas na educação, também se reuniram e ocuparam escolas e a partir daí puxaram greves entre os professores, que depois outras greves aconteceram também em outras categorias e várias lutas, inclusive contra a PEC da morte, que o Temer fez, aconteceram em 2016, que era o primeiro cenário que se prepararia para que depois viria a ser essa eleição que a gente teve, que vem nesse cenário de luta que a gente está vivendo agora. E tem que frisar que também os estudantes, nesse cenário desse ano de Bolsonaro, também estiveram na frente das lutas desse ano, contra as medidas do Bolsonaro de cortes à educação. Então, assim, a gente tem que frisar isso, que os estudantes estiveram na frente e o Sinasef sempre esteve apoiando as lutas dos estudantes. Esse governo neoliberal que temos aí tem aprovado muitas medidas que vão prejudicar substancialmente a população brasileira. Dentre elas, a reforma do ensino médio, a emenda constitucional 95 dos gastos públicos, a BNCC, a terceirização irrestrita, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a privatização das universidades públicas via Futurice. Temos ainda a questão do desmonte dos institutos federais de educação. Essas medidas atingem a população pobre e especialmente as mulheres, que serão mais prejudicadas. E o Sinasef está à frente dessas lutas e tem buscado, junto aos outros sindicatos, uma unidade para combater esse governo neofascista que vem nos impondo uma situação de subjugação diante das medidas que têm sido aprovadas, sem que a população seja ouvida, sem que a população participe e de uma forma altamente autoritária. Realizamos no último congresso algo importante, que foi a continuidade da manutenção do vínculo do Sinasef com a CEA. Bom, gente, nós acabamos de sair do nosso 33º com o Sinasef, na nossa instância máxima de deliberação. Tivemos uma ampla participação da categoria, nós tivemos uma delegação de 394, 121 observadores das bases, das mais de 94 seções sindicais que a gente tem espalhada pelas 5 regiões do Brasil. Além da gente consolidar o Fora Bolsonaro, a gente também agregou nesse momento ímpar da nossa história, momento que nós precisamos de mobilização, Lula nas ruas, com os movimentos sociais, com o movimento sindical, juventude para derrotar o Bolsonaro. Essas posições políticas, elas também aconteceram ao lado das alterações estatutárias, que asseguraram o mínimo de 50% do gênero feminino na composição da direção nacional, que vai ter impacto na composição das nossas direções das seções espalhadas pelo país. E além disso, a gente conseguiu ainda reafirmar como
método mais democrático, a proporcionalidade também na composição da eleição da direção nacional. Nós tivemos um ganho muito importante, que é a criação de uma pasta de acessibilidade, alterações no Conselho de Ética, entre outras, né? Dentro ainda da nossa organização política, nós tivemos a desfiliação da CSP com lutas e, por outro lado, a reafirmação da nossa filiação à CEA, que aconteceu no 10º Consinasef, no ano de 1997. Então, o que é a CEA? A CEA, ela é a Confederação dos Educadores Americanos. Ela é um organismo que foi criado com essa denominação em 1957 e agrupa as organizações nacionais de trabalhadores da educação do continente americano, né? Então, por ter essa agrupação de todos os trabalhadores da educação do continente, ela é muito importante, principalmente nesse momento. Entre os principais objetivos da CEA, a gente tem o de alcançar a unidade dos trabalhadores da educação no continente americano para participar ativamente no estabelecimento das bases comuns da educação dos povos da América e aplicar essa base, considerando a realidade de cada país, sob os princípios da universalidade, da gratuidade, laicidade e gestão democrática da escola pública. A Confederação dos Educadores Americanos tem como princípio a defesa da educação pública e de qualidade enquanto uma tarefa essencial do Estado. Ela também tem entre os seus princípios a defesa da existência dos governos sobre regimes democráticos, produto da livre determinação dos povos, em um ambiente de respeito, igualdade e mútuo benefício. Para finalizar ainda, a gente não vai apresentar toda a CEA aqui, porque a gente também está se reaproximando dessa confederação nesse momento, a partir dessa deliberação congressual. Desde 2012, a CEA firmou um acordo de cooperação com o Parlatino, que é o Parlamento da América Latina e do Caribe, que é um organismo regional, unicameral, de caráter permanente. Foi fundado em 1964 com a finalidade de atuar como um foro político do mais alto nível e como um eficaz promotor do desenvolvimento e de integração dos povos na América Latina dentro de um processo democrático, que até então a gente acreditava que se consolidava, Então a gente tem nessa organização e nessa integração países que compõem o Parlatino, entre eles são mais de 23 países, mas Argentina, Aruba, Bolívia, Curaçao, Equador, Colômbia, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, San Martín, Suriname, Uruguai, e eu acredito que esqueci alguma mais, mas só para a gente ter a noção da importância da integração que essa confederação agrega, do número de países que agrega. Então, neste momento que a gente está vivendo sobre a ofensiva do neoliberalismo, do imperialismo, de um crescente conservadorismo, que tem destinados a toda a população, mas em especial à educação, um ataque que não cessa no continente americano, na América Latina, é necessária a nossa aproximação dos países que vêm desempenhando uma luta árdua, como Chile, o Equador, a Argentina, a Bolívia nesse momento, e é urgente a nossa unidade, unidade e articulação entre os partidos de esquerda, unidade e articulação com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais, com os movimentos populares, com as forças democráticas da América Latina, para que a gente possa fazer oposição a esse grande monstro que é o neoliberalismo, que visa solapar os nossos direitos. O Sinasef está na luta.